Olá, meus amados, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais esta conversa e hoje eu quero comentar a mensagem, a obra-prima de Deus, identificada. Identificada aqui no tempo do fim. Todos nós sabemos que o profeta irmão Brando usou a figura de Michelangelo, quando ele tomou aquele grande bloco de mármore de 40 toneladas, e ele demorou 40 anos de sua vida para esculpir a imagem de Moisés, daquilo que estava em sua mente e que foi inspirado por Deus. Ele não tinha nenhuma foto, nada para se basear, mas ele tinha a inspiração. E quando ele terminou a sua obra, ele entrou numa êxtase e tomou o cinzel, aquele pequeno martelinho que ele usava para tirar pequenas arestas da escultura, e ele então na êxtase disse: agora fala! Quando ele bateu com o cinzel na coxa de Moisés e tirou uma lasca. Para os críticos, o que tornou aquela obra uma obra-prima foi que para o autor faltava apenas falar. E todos nós sabemos que o profeta estava usando aquilo para exemplificar a vida de Jesus Cristo, mas também para identificar a obra-prima de Deus aqui no tempo do fim, a sua igreja, aquela que foi tirada do seu lado para expressar as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi na igreja que Deus esculpiu a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando chegou aqui, no tempo do fim, quando terminou a era da Laodiceia e a obra já estava completa, então Deus tomou o seu vaso e o levou no monte do pôr do sol. Veja, e lá apareceu aquela constelação de anjos, formando a grande peruca branca, a cabeça de Jesus Cristo. E Deus o enviou ao tabernáculo para que ele pudesse trazer a grandiosa e espetacular revelação dos 7 selos. Foi a mesma coisa que dizer: tu és meu filho amado, agora fala. Por isso que ele podia dizer nas reuniões que o Cordeiro está aqui nessa noite para abrir esses misteriosos 7 selos. Era Jesus falando através do seu ministério, da sua vida. Então, temos uma grande escritura em Zacarias capítulo 3, a respeito dessa escultura formada em 7 eras da igreja, porque foram 7 estrelas, 7 espíritos, 7 olhos, 7 pontas. Veja, para formar a imagem perfeita da palavra. Por isso que foram 7 vozes, 7 trovões, para trazer a grande revelação daquilo que Deus tinha na parte de trás de sua mente e que nenhum dos profetas do Velho Testamento pôde conhecer. Eles profetizaram, mas não sabiam do que estavam falando. Por isso Paulo disse: o mistério que esteve oculto de todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas e aos santos aos quais Deus quis fazer conhecer a grandeza, a riqueza desse mistério, que é Cristo entre os gentios. A obra-prima, porém identificada. Nós podemos identificá-la aqui no tempo do fim. Veja, como podemos saber que ela é a obra-prima de Deus? Pelas características, pelas evidências, porque Deus tem características, ele é identificado pelas suas características. Veja, porque ele veio aqui e fez as mesmas obras que ele fez quando esteve aqui há 2000 anos atrás. Então em Zacarias capítulo 3, verso 8 diz: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Esse é Cristo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Esta pedra é Cristo, cortada sem mãos, de acordo com Daniel capítulo 2. Veja, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Então por isso o profeta toma, veja, a figura de Miguel, Ângelo, e sobre a
milagrosa estátua de Moisés, porque a Bíblia fala que Deus levantaria um profeta como Moisés. Veja, então nós temos a visitação do grande Melquisedeque, aquele anjo que tinha 1,90 m, 90 quilos, com cabelos cor de oliva e que visitou o profeta lá na caverna. E o anjo disse, assim como a Moisés foram dados 2 dons, a ti também serão dados 2 dons. Agora veja, Miguel, um tipo de Cristo, porque Miguel é um dos nomes redentivos de Jesus Cristo. Miguel peleja pelo seu povo. Ângelo, veja, ele é o anjo do Senhor, o Espírito Santo, esculpindo a sua obra-prima aqui no tempo do fim, a sua igreja, batendo ouro por 7 eras, até que formasse a imagem perfeita da palavra aqui no tempo do fim, quando terminasse a era da Laodiceia. Veja, e agora podia haver um ministério capaz de receber a pedra de coroa, e Jesus Cristo, a cabeça, ele fundiu-se na obra-prima. E a diferença entre a escultura de Miguel Ângelo e agora a igreja, essa obra-prima identificada, veja, Miguel, o arcanjo Miguel, esculpindo a sua verdadeira obra-prima, é que aqui no tempo do fim, a obra-prima pôde falar. Por isso ele desceu do monte do pôr do sol, uma comissão de vir ao tabernáculo em Jeffersonville e abrir os misteriosos 7 selos, veja, identificando, veja, a obra-prima aqui no tempo do fim. Esse é meu filho amado, agora fala. Isso é algo grande, meus amados, algo tremendo. Por isso temos a mensagem, a obra-prima identificada a partir do parágrafo 125, aonde temos a identificação a respeito da obra-prima Jesus Cristo em sua primeira vinda e a obra-prima Jesus Cristo em sua segunda vinda. Veja, ele foi absolutamente tão perfeito que agradou ao escultor, veja, e o inspirou tanto que ele o feriu no Calvário. Oh, que coisa! Agora nós o vemos, como a Escritura disse, a obra-prima de Deus. Nós o vemos ferido, oprimido e aflito de Deus. E aí está a verdadeira obra-prima, como Ângelo feriu a sua. Foi isso que tornou a obra-prima. Quando ele disse, esse é meu filho amado, agora fala. Veja, se ele só tivesse vivido uma boa vida, tivesse sido como algumas pessoas que pregam o evangelho social hoje, ele foi profeta, mas foi mais do que profeta, ele foi o Deus, ele foi Emanuel. Veja, é a mesma coisa aqui, no tempo do fim, a obra de Deus identificada. Muitos denominacionais já estão dizendo que William Branham foi um profeta. Veja, não tem grande revelação nisso. Veja, muita gente da mensagem, com a mensagem na mão, tudo que pode ver nesse ministério é que ele foi um profeta, tinha um dom de cura divina, um grande homem, que Deus guardou para não fumar, não beber, não prostituir, mas não pode ver mais do que isso. Não pode ver a obra de Deus identificada aqui no tempo do fim. Veja, nenhum ministério sobre a terra, pode ser comparado ao ministério do Mombrana, porque não era o Mombrana, era Jesus Cristo através da sua vida. O que identificou Jesus Cristo como a obra-prima foi que no Calvário ele foi ferido, e na manhã do primeiro dia da semana, veja, a cabeça levantou-se e todo o resto do corpo acompanhou a cabeça, porque é a cabeça que movimenta o corpo, o que provou que ele não era só um profeta, ele era o Redentor. Então diz o profeta, e agora o que o tornou exatamente para mim, a obra-prima para mim e para você, é porque Deus o feriu, ele o feriu no Calvário, e se ele não tivesse sido ferido, não importa quantos mortos ele tivesse ressuscitado, quão grandemente ele tivesse pregado o que sua grande vida tivesse sido, quais tivessem sido suas alegações, ele foi provado ali, ele ficou tão satisfeito, e Deus ficou de tal modo que ele foi o único homem que alguma vez se pôs de pé na face da terra, que Deus pôde ferir pelos demais.
Isso faz de Jesus Cristo a obra-prima. O sangue de Adão não serviu, de Abraão tampouco, de Davi tampouco, de nenhum profeta tampouco, de ninguém. Mas o sangue dele, o imaculado, que veio através da palavra falada, através da Virgem, o sangue dele derramado no Calvário, cada gota foi aceita por Deus. Por conseguinte, o poder de Satanás pôde ser quebrado. E se o pecado foi quebrado, a enfermidade também foi quebrada. Veja, e quando o pecado foi ferido, o assunto do pecado estava encerrado, a sepultura teve que se abrir. E a morte, a sepultura e a morte, e o inferno foram vencidos por aquelas gotas de sangue. Isso é extraordinário, meu irmão. Tão grande que isso é difícil de ser entendido pela mente humana. E veja, a mesma coisa aqui no tempo do fim. O que tornou a obra-prima identificada aqui no tempo do fim, ela não precisa mais ser sangrada. Por isso que Moisés não pôde entrar na terra da promessa. Ele feriu a rocha pela segunda vez. Agora, não é para ferir a rocha pela segunda vez. Agora é uma mensagem capaz de nos transformar. Uma mensagem capaz de identificar ele como sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Um profeta. Malaquias capítulo 4, o exercício de Hebreus 4:12. Veja, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne os pensamentos do coração. O ministério do Mombrana foi o único que se encaixou em Malaquias 4, em Apocalipse 10:7, o único ministério que se encaixou em Lucas 17:30, que diz, mas nos dias da vinda do Filho do Homem, se cumprirá a Escritura. Veja, é o único ministério que foi apontado por Deus para abrir os misteriosos 7 selos que estavam fechados. E sem que esses selos fossem abertos, rompidos, os eleitos não poderiam ressuscitar, não poderia haver um arrebatamento, não poderia haver uma igreja aperfeiçoada, não havia poder para transformá-la, não havia como trazer a fé para o rapto. Isso torna esse ministério completamente único, a obra de Deus identificada. O ministério do Mombrana encerrou o plano da redenção. Veja, e agora o arrebatamento pode chegar, pode ser trazido, porque os selos foram abertos e os nomes que estavam trancados lá dentro foram soltos. Essa que é a grande verdade. Disse o profeta que se Jesus não ressuscitasse, nenhum dos mortos se levantaria. Mas aqui no tempo do fim, se os selos não fossem abertos, se o plano da redenção não fosse tomado, o livro, ninguém ressuscitaria. O único ministério identificado por Deus, apto, confirmado, vindicado para abrir os misteriosos 7 trovões, o que torna a obra-prima identificada, e os mortos podem ressuscitar e a igreja receber a plenitude do Espírito Santo, é a mensagem de Malaquias 4. Não pode ser igualado a nada mais. Que Deus te abençoe, espero que a conversa tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.